Olá, meus alunos, aula remota, estamos de volta, não é? Minha turma do 7º ano. Vocês sabem que nós estamos estudando mudanças na Europa feudal, né? Nós começamos com aquelas questões de algumas invenções, como foi o caso da charrua, daquela forma de plantar na terra, a rotação trienal, aqueles moinhos de vento, ou então moinhos, né, de água e tal. Depois nós vimos algumas invenções que o homem fez, vimos também as cruzadas, né? Hoje nós vamos ver mudanças na Europa feudal no período em que teve crises, doenças e revoltas. Aconteceu um período na história medieval na Europa em que algumas crises surgiram muito fortes, inclusive as doenças, né? Certo? Então eu começo dizendo que vimos que entre os anos 1000 e 1300, ou seja, nesses 3 séculos, a Europa prosperou muito, por causa dessas novas invenções que foram criadas, por causa da terra que produziu muito, por causa das cidades que foram construídas, nós estudamos aqui, não é? Embalada pelo crescimento da população e das cidades nas primeiras décadas do século XV, certo? O século XV começa em 1501, ok? É o século XV, tá? Então, 1501, aliás, 1401 é o século XV, tá bom? Não é 1501, 1501 é o século XVI, certo? Então, 1401, corrigindo, é o século XV, ok? E aí o que acontece? Iniciou-se na Europa uma crise prolongada por conta desse crescimento. Como é que pode? Crescimento, crise. Porque junto com esse crescimento, aumentou a população, muita gente, não é? Aí as coisas não foram dando para todo mundo, não é? Não houve um agir antes para prever esse crescimento. E aí a Europa começou a passar daquilo que ela vivia de bem, muita comida, muita coisa anos atrás, passou a ter fome, doenças, guerras e revoltas sociais, por conta do grande crescimento da população, das cidades, sem um ordenamento necessário, né? Naquelas décadas, do século XIV, a oferta de alimento tornou-se insuficiente. Tinha mais gente e menos comida, né? Para você ter uma ideia. Tornou-se suficiente para atender a população, que crescia em ritmo acelerado. Além disso, ocorreram chuvas torrenciais, seguidas de más colheitas. As chuvas também contribuíram para isso. Áreas agrícolas passaram a ser usadas para a criação de ovelhas e extração de lã. Deixaram de plantar na terra para criar animais. Isso, os alimentos já foram diminuindo, tá? Isso tudo ajuda a explicar uma crise de fome que ocorreu entre 1315 e 1317. Entre esses 2 anos ocorreu uma crise de fome muito grande na Europa. Matou milhares de europeus nesse tempo, tá? Além disso, as condições de higiene na Europa também não eram das melhores. Inclusive eu já dei aula aqui, em aulas passadas, sobre a questão da história da higiene na Europa, né? Era terrível, né? Eu dei até o exemplo aqui do rei de Portugal, Dom João VI, que, segundo conta a história, nunca tomou um banho em vida, um banho completo em vida. Eles usavam as mesmas roupas vários dias e usavam roupas limpas sem tomar banho, né? Os dejetos, né, eram jogados nas ruas porque não tinha esgoto, não tinha saneamento, não tinha nada, certo? Então as pessoas viviam numa imundícia muito grande. Isso também contribuiu muito, né? As condições eram péssimas. O lixo das casas era lançado nas ruas, não havia serviço de coleta e esgoto, né? Então, fome e falta de higiene colaboraram para que uma terrível epidemia surgisse, exatamente a peste negra, a grande peste, ou peste bubônica. Eu falei isso aqui já em aulas passadas, né? Quando a gente abordou aquela questão das 10 competências da BNCC, e uma delas fala dessa questão, né, de qualidade de vida. E nós falamos aqui da origem dessas doenças epidêmicas, né? Essa epidemia, na verdade, a peste negra tornou-se em pandemia,
tanto ela quanto a gripe espanhola e hoje a Covid-19, ok? Essa peste negra atingiu toda a Europa, de Portugal, que fica no oeste, até a Rússia, no leste. Ou seja, atingiu toda a Europa. Inclusive foi até para países asiáticos. Tá? Calcula-se que entre 1347 e 1350, na verdade a peste negra ainda se estendeu até 1356. Você tem uma ideia. Mas no auge da peste, né, ela matou cerca de 1/3 da população da Europa. Para você ter uma ideia. Né? Por exemplo, se a Europa tivesse 1 bilhão de habitantes, vamos imaginar. Hoje a Terra tem cerca de 7 bilhões de habitantes. Se a Europa tivesse 1 bilhão de habitantes na época, pelo menos 350 mil morreram. Que é mais ou menos um terço de 1 bilhão. 350 milhões, aliás. Então você vê que matou muita gente, né? E essa peste era transmitida por pulgas que picavam ratos e depois os seres humanos, né? A rato era comum naquela região porque a sujeira atraía os ratos. Nos navios, muitos ratos moravam dentro dos navios, daquelas caravelas que navegavam por todo canto. E aí era fácil o rato transmitir a doença para o ser humano. E a pulga picava o rato e o rato transmitia, né? Então o que aconteceu? Maior parte dessa doença, né? Maior parte dessa doença, na verdade, foi o medo causado. Porque as pessoas tinham medo. Era chamada peste negra, eu já dei aula em outras situações, porque a pessoa que contraía a doença, ela ficava com a pele, né, com a cor escura, principalmente as pontas dos dedos, dos braços, certo? Ficava aquelas coisas escuras, as manchas escuras na pele, por isso que foi chamado peste negra. Não tem nada a ver assim com questão racista nem nada não. Foi porque as manchas eram escuras, né? E a pessoa morria em poucos dias, né? Porque não tinha remédio que curasse a peste negra. Então, o povo tinha medo. Para você ter uma ideia, essa doença se espalhava rápido entre as pessoas, né? E isso causou mortes e mortes e mortes e mortes. A população abandonava cidades, né? E vinham para os campos, para as periferias, com medo de contrair essa doença terrível. Aqui nós temos uma imagem pintada à época de como as pessoas viam a peste negra. Aqui nós vemos um sepultamento de uma mulher que morreu com a peste negra, certo? E a peste negra representada por essa figura, não é? Terrível, certo? Com esse instrumento na mão, mostrando que aqui era a peste negra, a mulher tinha morrido. Perceba que as pessoas que estavam nesse velório também todas morreram, porque estavam por perto. Veja que era um quadro assustador da peste negra nesse tempo, né? Só representando aí. Aí a peste negra, ela foi terrível, certo? Causou morte, teve fome, certo? E o povo sofreu nesse tempo por conta dessa situação, certo? Então, para sair dessa foi difícil. Nas próximas aulas nós vamos ver o que aconteceu para que o povo saísse dessa situação, dessa doença terrível que devastou a Europa nesse tempo, tá ok? E para a gente terminar, um exercíciozinho de fixação, você vai fazer o quê, meu aluno? Você vai fazer uma pesquisa sobre a peste negra, certo? Uma boa pesquisa, olhando revista, internet, livros. Quantas pessoas morreram naquele tempo? Eu botei ali uma média de 1/3, mas esse 1/3, quantas pessoas exatamente foram em números? Você vai colocar, vai pesquisar e falar um pouco sobre a peste negra, tá ok? Então, até a próxima aula. Deus abençoe a vocês.